aqui, né, Museu do Mamulengo. A gente tem dois só no Brasil e no mundo inteiro, na verdade. Um aqui em Glória do Goitá, que é a cidade do Mamulengo. Esse museu ele existe desde, acho que 94, se não me engano. Tem mais ou menos 30 anos de museu e ele é aqui desde 2018, no mercado. A gente acredita que existem duas hipóteses do porquê os bonecos chamam Mamulengo. Um é porque o material mais comum de ser usado para fazerem os bonecos, de preço aqui todos assim, são de madeira de mugumbu. Aí mugumbu, mamulengo, que é uma madeira considerada mais maleável para trabalhar assim. E a outra é por causa da expressão mamulenga, porque para você manipular os bonecos você veste eles como se fosse uma luva, e aí bota aqui cabeça, braço e precisa ter a mão mole, né? Aí essa primeira sala aqui ela é a sala dos mestres, a gente separa ela por bonequeiros importantes e parte do acervo deles ficam aqui. Essas duas mesas aqui todas são os bonecos que Salu fazia, mestre salustiano. Salu ele é muito conhecido por ser tocador de rabeca, né? E é só quando ele já tá perto de morrer que a família dele descobre que ele fazia boneco mamulengo também e doa a parte do acervo dele pra gente. Acho que cerca de 2 meses depois que o acervo dele chega aqui, ele morre. E aí esses são, por exemplo, aquela dali, ela não é a mulher do padre, ela é a mulher do padre. Aquela dali não é a velha cheirosa, ela é a velha cheirosa porque é o jeito que a gente fala normalmente. E esse aqui é um professor Tilidá, uma réplica. O professor ele é o patrono do nosso museu. A gente tem espaço para o professor Tilidá por causa desse personagem, que é de um mestre chamado Ginu. Esse aqui é uma réplica dele, né? Esses bonecos aqui também são da acervo de Ginu. Tirando esse professor Tilidá, todos esses que estão aqui são emprestados pela Fundação Joaquim Nabuco pra gente. Ficam aqui, mas não são nossos. Ginu, ele era um mestre muito importante, que tinha um acervo muito grande de bonecos, mas a gente tem poucos bonecos hoje em dia conservados dele. E aí a história que contam é que é porque ele tacou fogo em boa parte dos bonecos. Porque o Mamulengo é uma arte de praça e de rua que, com o advento da televisão, da internet e, enfim, essas coisas, termina ficando menos comum, né? Entrando mais em desuso, assim, de certa forma. Então, hoje em dia, é cada vez menos comum você ver, tipo, o Mamulengo acontecendo numa praça, por exemplo. E aí, quando o público vai diminuindo, a história que conta é que Ginu, muito chateado, teria tocado fogo em boa parte das peças dele e as conseguiram salvar, então iam ser. Esses bonecos aqui de cima são de um mestre chamado Boca Rica, do interior do Ceará. Ele usa uma madeira mais nobre do que a madeira de mugumbu para fazer os bonecos, que é a umburana, e aí dá pra perceber que realmente o estilo dele e o material já é diferente. Esses aqui são os bonecos mais antigos que a gente tem na casa, eles são do século XIX, tem cerca de 200 anos, a gente não sabe quem são os mestres, também são uma doação, um empréstimo, né? Esses bonecos que estão aqui, alguns desses aqui são os mestres Manuel Marcelino, a gente também tem alguns de Maximiliano Dantas e de Solon, que são outros mestres importantes nessa área daqui. Eu gosto de pontuar que Manuel Marcelino ele tem essa característica bem específica de fazer os bonecos com cabeça reta. E é legal você reparar nisso, porque cada mestre tem o seu próprio jeito de fazer os bonecos. Sempre tem alguns personagens que se repetem no Mamulengo, como por exemplo os médicos, e enfim, algumas outras figuras que depois eu mostro melhor pra vocês. Mas aí cada mestre tem um jeito específico de fazer, né? E eles não necessariamente se parecem entre si, assim, e aí você vê e dá pra perceber direitinho como é o estilo de cada um. Eu reparo de Manuel porque ele tem essa característica mais marcante mesmo da cabeça dos bonecos. Essa coleção que tem aqui, daqui até lá, é uma coleção nova, então que a gente vai fazer um mês, um pouco mais de mês, se não me engano, que é de Veraci Costa. Veraci, ela era uma bonequeira, não é tão comum ter mulher fazendo Mamulengo, mas comum é que sejam homens. Hoje em dia tem mais mulheres fazendo, mas enfim, no geral, os grandes mestres, se tu reparar, todos esses aqui dessa sala, tirando Veraci, são homens. Veraci, ela faleceu recentemente e a filha dela doou esses bonecos pra gente. Quase os bonecos que estão aqui são esse esquema de doação de familiares depois que os mestres deles falecem, porque eles eram usados em apresentações mesmo. Veraci, ela usa outro material que vai ficando muito comum mais recentemente, que é o papel machê e o tecido, para fazer bonecos. Também tem algumas pessoas que usam resto de papel reciclável, resto de boneco e etc, porque trabalhar com madeira é bem difícil. Todas as bonecas que estão aqui no meio, tanto desse lado quanto do outro, são do acervo da casa. É uma arte que é comum de passar de pai para filho, de avô para neto. Aqui na frente a gente tem um professor de Tilidá original de Ginu, que não parece muito com aquele, mas os dois são dele. E é legal você reparar como aqui a gente tem o Simão e a Quitéria de Mestre Zé Lopes, que também é outro mestre muito importante para a cultura do Mamulengo. Esses daqui foram feitos especificamente para esse museu. Eles são maiores do que os bonecos do Mamulengo normal, então eles não são para manipulação, eles são para exposição. Simão e Quitéria são um casal muito comum na cultura do Mamulengo. Quase todo mestre tem um casal desses, eles são um casal de amantes. Quitéria é casada com o dono de uma fazenda, agora na Mané Pancaru, e Simão é um funcionário de lá. E aí eles são dois personagens que são muito comuns de aparecerem, e essa história do romance deles também. Essa
segunda sala aqui, a gente diz que ela é a sala dos costumes, ela não é separada por mestres, diferente daquela outra, mas sim por algumas figuras que são comuns de se repetirem, tanto na história do Mamulengo quanto no dia a dia do sertão antigamente, que são as narrativas mais comuns de serem contadas por esse tipo de teatro, né? Aí, por exemplo, a figura da polícia ou dos militares, aqui a gente tem cabos, sargentos, é muito comum no Mamulengo. Todas essas figuras que se repetem, elas são sempre no tom de sátira, porque o Mamulengo ele é essencialmente uma sátira também. Então são sempre assim, os médicos são sempre médicos muito trabalhões, os policiais também, eles nunca vão resolver os casos que eles têm para resolver e etc. Aqui a gente só alguns dos personagens, tem um degolado, é comum os Mamulengos terem esses mecanismos assim que... Enfim, alguns bonecos mexem, como esse daqui que ele fica literalmente degolado, eventualmente tem boneco que abre a boca e revira o olho, esse tipo de coisa. Aí aqui a gente tem um engenhoca, que é como chama, essa de mestre Saúba, que é essa mesa, manual assim, que mostra essa específica o processo de fazer farinha de mandioca antigamente, né, como era antes das fábricas. A gente tem uma narrativa que é muito comum no Mamulengo e também se repete, por exemplo, quadrilha, que é o casamento forçado, né? Ela tá grávida, que é a figura da polícia e do pai da noiva, para obrigar eles dois a casarem, já que não é necessariamente da vontade deles. Que, de novo, não só é muito comum no Mamulengo, na quadrilha, como realmente é uma coisa que costumava acontecer antigamente, e é a partir dessas histórias que são reais que o Mamulengo se baseia. Outra figura que é muito comum são as figuras religiosas. Então a gente tem aqui padres, freiras, beatas. E aí, de novo, como eu falei, é sempre essa figura corrupta ou que não cumpre necessariamente a função que deveria. Como, por exemplo, esse aqui é o padre Safado, de Mestre Solon. Aí a história que contam dele é que ele chegava nas beatas no fim do culto, chamava elas para rezar e fazia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí, outra coisa que é comum no Mamulengo são essas brincadeiras de duplo sentido ou de cunho sexual. Normalmente no sentido que, assim, como é uma coisa que acontece na rua, tem muita criança assistindo, são brincadeiras que, sei lá, adultos entendem, mas as crianças não. Ou que ficam escondidas, como esse padre daí que eu tô te mostrando, mas quando vem a escola a gente não mostra. Aqui são, enfim, outros bonecos diversos, trabalhadores de fazenda, e aí tem bichos e tal. Eles estão trabalhando na fazenda. Aqui tem um pilão de milho e um pilão de café, como usavam para pilar antigamente. Eles mexiam e pilavam, mas eles não mexem mais porque quase todos os bonecos que estão aqui são mais antigos. Aqui é outra mesa do mesmo mestre daquela Saúba, e essa específica é um assalto de cangaceiros. Então é um grupo de cangaceiros chegando numa fazenda e matando o dono e os funcionários da fazenda. Comum de se repetir no Mamulengo essa figura do diabo ou da morte. E aí a gente deixa eles todos juntos aqui, tem várias. Sempre nessa perspectiva, é sempre um personagem que vai enganar a morte, ou fazer um pacto com o diabo e depois enganar o diabo. Porque são sempre esse tipo de sátira. A gente também tem alguns personagens tipo a Alma Penada e do folclore, tipo o Papafigo e o Lobisomem por aqui, que também são figuras que são comuns de terem no Mamulengo. Deixa eu sair pra vocês olharem melhor pra essa sala pequena. Aí pra cá a gente tem a TV de Davi Teixeira, ela é pra tirar foto, enfim. Acho que eles brincarem de gravar entrevista, esse tipo de coisa. Tem algum... do Mamulengo é uma tradição específica do carnaval, né?
Essa daqui especificamente tá aqui porque ela tá à venda, aí a gente deixa pra caso alguém tenha interesse em comprar. Essa é a moreninha, ela saía num bloco chamado A Porta, aqui no Carnaval de Olinda. Aí é a única boneca gigante que a gente tem aqui no nosso acervo. Aqui nessa terceira sala, quase todos os bonecos que estão aqui no acervo dessa sala específica não são mamulengos, mas estão no nosso acervo, então a gente deixa eles em exposição. Como, por exemplo, essa daqui é uma boneca que chama Nega Maluca normalmente. Ela é muito comum de você ver no São João, ou algumas pessoas também fazem pra pedir dinheiro, que é uma boneca que ela tem esse tamanho de gente porque você amarra os braços dela nos seus braços e os pés nos seus pés e usa para dançar forró. Então é comum de você ver assim algumas pessoas fazendo isso para pedir dinheiro ou em quadrilha de rua, né? De bairro e tal. Todos esses bonecos que estão aqui na parede, eles são marionetes, que chamam, que é esses bonecos que usam essa estrutura de corda para mexer, diferente de uma mulher que você veste com uma luva, e são de uma companhia daqui do Recife chamada Bonecarte. Todos esses bonecos que estão aqui no meio são de uma companhia lá do Rio de Janeiro, da década de 40, eles são uma companhia que chama Teatro do Gibi, que fazia um teatro de bonecos. É outra técnica, né? Eles usam um tecido, é uma coisa mais realista. A proposta do mamulengo é justamente outra, assim. Aí a gente tem mais alguns mamulengos colocados aqui no acervo de mestres variados. A gente tem algumas bonecas como essa que tá aqui e aquela que tá de colar lá, que não são mamulengos, também são bonecos do Caboclinho, que é a dança, né? E aí a galera usa as bonecas pra dançar também. Tipo essa daqui, se você perceber, ela parece com os mamulengos, mas ela tem um rostinho um pouco diferente. E esse boneco aqui é um personagem que também é muito comum no mamulengo, que é o Janeiro Vai, Janeiro Vem. Todo ano tem, porque ele tem esse mecanismo do pescoço que sobe e desce. Aí é Janeiro Vai, Janeiro Vem. Por isso o nome. Quase todo mestre também tem um janeiro, que nem quase todo mestre tem uma Quitéria Simão. Esse daí o mecanismo não funciona mais porque ele é mais antigo, mas a gente deixa exposto. E uma roda de quitérias fazendo fofoca. Eu não sei se vocês lembram, mas eu vou lembrar vocês lá na frente que tem essa personagem que é muito comum, né? A Quitéria e o Simão. Essas daqui são todas quitérias, cada uma feita por um mestre diferente. E aí é legal reparar como